Na semana em que o Brasil celebrou o retorno do cinema nacional ao Oscar com as 3 indicações de Ainda Estou Aqui, marcou-se também uma mudança no atestado de óbito de Rubens Paiva, cujo desaparecimento nos porões da ditadura conduz o filme. O documento emitido apenas em 1996 tinha no item causa da morte somente a informação desaparecido. Agora houve uma troca, uma explicação bem mais longa, não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Essa mudança segue uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para que mortos e desaparecidos políticos tenham suas certidões de óbito corrigidas. Para saber como a família recebeu essa mudança, eu converso com Chico Neto Paiva, neto de Rubens e Eunice Paiva. Chico, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. O filme trata da luta da sua avó para fazer justiça, para se ter o reconhecimento daquele crime praticado pelo Estado brasileiro. Sabemos que ela já estava satisfeita quando veio a certidão de óbito. Eu te pergunto, e agora? Como a sua avó, Eunice, estaria vivendo essa correção? Boa noite de novo. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado por me receberem. Eu acho que é mais um passo dado, né, na direção da luta que a minha avó dedicou a vida dela a conquistar. É importante dizer que essa é uma decisão que não afeta apenas o caso do meu avô, mas afeta todos os casos de mortes e desaparecidos políticos daquela época, né? E isso é uma coisa que, para minha avó, era muito importante, a gente sempre lembrar que, assim como existiu o caso de Rubens Paiva, que ganhou manchetes, que ficou famoso, existem milhares de outros que não são tão conhecidos, cujas famílias também foram dilaceradas pelos horrores da ditadura e cuja dor é igualmente importante. Então, eu acho que a minha avó estaria muito contente em ver que não só uma conquista para a nossa família, né? Enfim, um passo a mais dado no sentido de memória, justiça e reparação, mas que foi uma conquista para todas as outras famílias também que estavam na mesma situação e pelas quais ela também passou a vida inteira lutando. Chico, a nossa analista de política, Jussara Soares, tem uma pergunta para você. Jussara. Chico, obrigada por conversar conosco. Chico, todo mundo que viu o filme saiu do cinema muito emocionado e perturbado também pelos horrores da ditadura e emocionado pela luta da sua avó. Eu queria saber como foi para você encarar ali a dor da sua família nas telas. E mais ainda, você tinha dimensão do que havia ocorrido de fato? Olha, para mim foi bastante diferente a experiência do que foi para minha mãe e para os meus tios, né? Porque eu nasci quase 20 anos depois do assassinato do meu avô, então aquilo já era uma coisa bastante cicatrizada. Eu nunca via minha mãe chorando, a minha avó triste por conta disso. E como eu falei anteriormente, a minha avó sempre deu esse tom de não podemos nos vitimizar, né? Isso aparece bastante no filme, né? De vamos manter a cabeça em pé e nunca pessoalizar nosso sofrimento, mas sim transformar isso numa luta coletiva. Ela costumava dizer que o crime foi cometido contra o país, não só contra a nossa família. Então, eu sinto que, para minha mãe e para os meus tios, que viveram aquele drama na pele, pega num lugar de dor assim profunda. Eles, claro, sentem muito orgulho, ficam muito felizes de ver a repercussão da história, mas também machuca em um certo lugar. E eu, como nasci depois, assim, na minha relação, o meu avô era quase como uma figura histórica, assim, porque sempre foi dado esse tom de coletividade da luta. Então, para mim, está sendo uma experiência de, né, sentir na minha pele também como é que é ter isso, as pessoas vindo, me abordando, eu aqui dando entrevista para vocês, recebendo mensagens de tantas pessoas, assim. Então, para mim, foi um pouco de um momento de apropriação pessoal dessa história, né? Sentir que, poxa, realmente é sangue do meu sangue, é a minha família que está sendo retratada ali. E, enfim, eu acho que é quase que um final feliz para uma história que começou trágica lá atrás, né? Ver que a luta que meus avós deram a vida combatendo
agora está se transformando, né? Estão usando a história deles, não só exaltando a figura deles, mas usando para o propósito que eles lutaram, que é que sirva como exemplo e de inspiração para que outras lutas pela democracia também possam acontecer e serem valorizadas. E acho que vai além, né, Chico? O filme, entre pessoas da sua geração e mesmo pessoas mais jovens, te pergunto qual é a repercussão que você tem sentido, porque muita gente não tinha a completa noção do que foi a ditadura, do peso que foi, do tamanho que foi aquilo. Com certeza. Os mais jovens ainda que nasceram já no ambiente democrático, né? A gente vê aí que tem viralizado no TikTok um monte de jovem que tem falado sobre assunto que não tinha noção do que foi, né? Eu recebo relatos de amigos que falam: poxa, eu fui levar meus filhos adolescentes, eles falaram que não queriam ir comigo porque já estavam marcando dia com os amigos deles. Então, assim, foi uma grande surpresa, né? Eu que cresci um pouco nesse ambiente, a gente vê que o conhecimento dessa história e desse debate era muito restrito a um grupo de pessoas mais politizadas, mais intelectualizadas, não era tão difundido, né? E eu acho que a grande sacada do filme, a grande genialidade do filme foi ter sido construído de um jeito que pudesse furar essas bolhas e atingir pessoas que, é isso, não faziam parte desse debate, não tinham essas referências e que agora estão tendo esse contato e fazendo a discussão do modo como ela deve ser, né? A gente vê que nos últimos anos virou quase como um debate eleitoral, esquerda versus direita, e quando você transforma o filme ali na dor pessoal de uma família, a empatia é inegável, né? Então, a gente vê que é uma coisa além de esquerda versus direita, é uma coisa de democracia versus ditadura, e todos nós temos que reforçar que estamos do lado da democracia.